Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, a nossa vida ficou tão complicada depois que meu marido perdeu o emprego. Imagine, estávamos começando a nossa vida juntos, fazia só 10 meses que estávamos morando naquela casa e de uma hora para outra tudo começou a dar errado. Sabe quando começa com a coisinha, vai aumentando? Como ele não conseguia arranjar nada na sua área, resolveu arriscar. Vendeu o carro, que ainda estava financiado, faltavam 34 parcelas para a gente quitar, e com o dinheiro que sobrou, deu entrada numa moto para trabalhar de entregador. Sabe, eu fui meio contra esse negócio da moto, porque sempre achei muito perigoso. É porque a gente vê tanta notícia, né, de motoqueiro que se acidenta. Só que fazer o quê? Ele precisava trabalhar. Estávamos começando nossa vida juntos, cheios de contas para pagar, porque compramos praticamente tudo em prestações, sem contar que tinha o aluguel, talão de água, de luz, nossa alimentação. Estávamos, como se diz, com a corda no pescoço. Depois que comprou a moto, graças a Deus, tudo começou a melhorar. Por exemplo, trabalho não faltou. Inclusive, até final de semana ele trabalhava. Olha, eu ficava tão orgulhosa do meu marido, vendo que ele estava se esforçando para tudo dar certo. Aliás, verdade seja dita, o Leonardo sempre foi um cara assim muito esforçado, trabalhador responsável. Dificilmente se deixava abater diante de alguma dificuldade. Aliás, era exatamente nessas horas que ele demonstrava que tinha força, e isso naturalmente só me fazia amá-lo ainda mais. Inclusive, não pudemos nem comemorar, olha só a situação que a gente estava vivendo, né? Nem comemorar o nosso primeiro ano de casamento. Justamente porque ele estava trabalhando. Eu queria sair para jantar num lugar assim bacana, depois curtir com ele um fim de noite assim bem especial, bem romântico, quem sabe numa suíte de motel, só que fazer o quê? Era 00:30 quando meu marido chegou em casa, e mesmo cansado, acabamos tendo uma noite bem especial, do mesmo jeito, mesmo sem ter dinheiro. Olha, depois de um tempo, quando as coisas estavam começando a entrar no eixo, quando estávamos conseguindo equilibrar as nossas contas, eis que aconteceu algo terrível. Sabe aquele tipo de coisa que você não espera? Meu Deus, como esperar? Quando que aquilo ia me passar pela cabeça? Olha, não sei como não morri quando recebi aquela notícia pelo telefone. Meu marido tinha sofrido um acidente de moto. Olha, eu gelei. Eu fiquei fria, meu coração começou a palpitar, eram quase 11 horas da noite quando me avisaram. Eu fiquei atarantada. Meu Deus, eu tinha tanto medo de que um dia isso pudesse acontecer, mesmo ele sendo cuidadoso, responsável. A família toda me acompanhou ao hospital. E quando chegamos, descobrimos que o estado do meu marido era mais crítico do que imaginávamos. Tanto que ele estava numa UTI, em coma, e corria sério risco de morrer. Eu não conseguia parar de chorar. Chorava e rezava para Deus tirar o meu homem daquela situação absurda. Ele não merecia. E quanto mais o tempo passava, ele continuava naquela situação, mais desesperado eu ficava. Se pudesse, juro por Deus, eu trocaria de lugar com ele, porque não suportava ver o meu marido naquele estado. Pedi até licença do meu trabalho para poder ficar ali monitorando a situação do Léo, embora tivesse enfermeiros, médicos, mas eu queria ficar perto, acompanhando tudo. Durante aquela primeira semana, apesar de estável, ele continuava em coma. Sempre que podia, eu ficava ali com ele, conversava, mesmo sabendo que ele não podia me ouvir. Quer dizer, a gente nunca sabe, mas eu queria que ele sentisse a minha presença, de algum modo, mesmo que não pudesse responder, para saber que ele não estava sozinho, que eu jamais o abandonaria. Quando entrou na segunda semana,
Meu marido continuava do mesmo jeito. Aconteceu uma coisa que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Já fazia algum tempo que eu estava tentando engravidar. Era o nosso maior sonho, meu e dele. E como se fosse um presente de Deus, um lenitivo para aquele momento tão triste, para pelo menos aliviar aquela tragédia. Apesar da situação do meu marido, acabei descobrindo que estava esperando um filho. Eu já vinha sentindo coisas diferentes, já estava assim meio desconfiada. Aí fiz o teste e, para minha surpresa e para minha alegria, deu positivo. Sabe, apesar daquela situação grave que vivíamos, aquela incerteza porque a gente não sabia se ele ia sair daquele coma. Os médicos também não davam garantia. Mas apesar disso, daquela melancolia, aquela gravidez me deixou tão feliz. Era um sopro de alento no meio daqueles últimos acontecimentos tão devastadores. Sabe, sempre que eu conversava com os médicos, as notícias eram as mesmas. Tinha de esperar para ver se ele reagiria, se conseguiria sair daquele estado. E repito, todos os momentos que eu podia, eu estava ali com ele. Eu ficava conversando com o Leonardo, mesmo sem saber se ele ouvia. Foi um jeito que eu encontrei de transmitir a minha força para ele, de fazê-lo sentir que ele não estava só, que eu jamais iria abandoná-lo. E depois que soube da gravidez, eu fui até lá e contei para ele. Olha, cheguei a chorar de tão emocionada que eu fiquei. Léo, você não vai acreditar. A gente vai ter um filho. Juro por Deus, descobri ontem que eu tô grávida. Você vai realizar teu sonho de ser pai. Mas agora você precisa reagir. Precisa abrir os olhos. Sabe, sempre que eu conversava com ele, eu ficava reparando nas suas reações. Eu tinha visto um filme em que a pessoa conversava com a outra, que estava assim, numa situação depois de um acidente, se não me engano, em coma também. E ela despertou do sono profundo, essa pessoa do filme, depois de ter recebido uma boa notícia. Então eu sempre tinha aquela esperança, sabe? Quando conversava com ele, quando ele contava algo que tinha me acontecido, ou relembrava uma passagem que tínhamos vivido juntos, de que ele fosse abrir os olhos de repente e falar comigo. Só que um dia após o outro, nada acontecia. Ele continuava de olhos fechados, completamente imóvel naquela cama. Ah, meu Deus, como eu queria meu marido consciente naquele momento tão importante da nossa vida. Eu estava esperando um filho. Ele iria realizar o grande sonho da vida dele. Ele queria ser pai. Numa quinta-feira, lembro como se fosse hoje, estava ali fazendo um carinho no seu rosto, conversando com ele como sempre, falando do nosso bebê, dos planos para o futuro. Quando de repente eu vi assim um movimento. Será que ele me mexeu? Depois notei que seus dedos também deram assim uma pequena mexida. Meu coração disparou. Meu coração simplesmente disparou. Ele tinha se mexido. Amor, você está me ouvindo? Está sentindo alguma coisa? Abre os olhos. Volta para mim. Tá todo mundo sentindo a tua falta, rezando pela tua recuperação. Ainda mais agora, né? Você vai ser pai. Eu me arrepiei toda. Foi o momento pelo qual tanto tinha rezado a Deus. Porque ele foi despertando assim lentamente até que abriu os olhos. E ao me ver ali do lado da cama, ao me reconhecer, ele sorriu, o sorriso mais lindo do mundo. E para minha felicidade, balbuciou aquelas palavras que me fizeram chorar. Oi, amor,
sabe se é menino ou menina? Olha, eu nem acreditei. Meu marido tinha despertado. Mais do que isso, depois ele me contou que escutava tudo que eu falava. Que ficou tão feliz quando lhe contei que tinha feito aquele teste de gravidez e que tinha dado positivo, que ele seria papai. Meu Deus, como foi bom saber que nenhuma das minhas palavras foi jogada ao vento. Ele escutou tudo. Para ser sincera, eu nem sabia ao certo se isso era possível do ponto de vista da medicina, da ciência. Mas como sempre acreditei em milagres, não duvidei nem um segundo de tudo que ele me contou. Meu marido ainda ficou algum tempo a mais ali no hospital, até que finalmente recebeu alta. Não voltou 100%. Ficou com algumas restrições, pequenas sequelas, mas o importante é que voltou. O importante é que ele está aqui, com a gente, de novo, para minha felicidade, minha e da nossa filha. Ele sempre quis ter um menino, mas quando soube que era menina, ficou tão feliz. É a nossa princesinha, como ele costuma dizer. E parece que saber que seria pai lhe deu ainda mais forças para lutar contra aquela paralisia, aquele estado em que ele estava, aquele torpor. Eu queria no final dessa carta dizer a você, meu querido, que nós te amamos e que torcemos juntos pela tua recuperação. Eu, por exemplo, não duvidei um segundo sequer de que você voltaria e voltaria bem, com saúde, para a felicidade desta família, da qual você é o chefe, é o centro. Parabéns por ter sido guerreiro e voltado pra gente. Porque a nossa vida, minha, da nossa filha, da tua mãe, de todos nós, enfim, não teria nenhum sentido sem você. Perderia completamente a razão. Um beijo das 3 mulheres da tua vida. Tua mãe, dessa esposa que te ama e dessa tua filha que te adora mais do que tudo na vida.